Oi gente, tudo bom com vocês? Eu comentei num vídeo passado, daquele de 10 fatos sobre mim, que foi bem curtinho, sobre eu ter trabalhado no Lions Club International, lá no Brasil. E algumas pessoas me mandaram mensagens no Instagram pedindo para desenvolver um pouco mais esse assunto. Eu resolvi fazer um vídeo para explicar rapidinho do que se trata essa organização e o que ela faz, né, de diferença para o mundo, ok? Então vem comigo para você descobrir agora o que essa organização faz e a importância dela para as comunidades a nível mundial. Vamos lá. Bom, gente, eu vou começar falando um pouquinho sobre como foi a minha jornada como professora por essa organização para crianças carentes, ok? Então eu era professora de alunos de comunidades de baixa renda, ou seja, conhecidas popularmente como favelas. E as crianças estavam em possível comportamento de risco. Bom, gente, o que eu posso dizer é que cada dia nessa sala de aula era uma aventura, repleta de sorrisos, puxões de orelha, desafios e, como não pode faltar, grandes lições. Lições valiosas que eu levo até hoje comigo e com certeza vou levar para minha vida toda. Fica aí até o final do vídeo que você vai entender o porquê. Eu vou citar uma para vocês. Como toda sala de aula, eu tinha alunos de todos os tipos, desde os mais quietinhos e tímidos até os mais espivitados e bagunceiros. E cabia a mim equilibrar toda aquela mini população. E eu tenho certeza que, se vocês estivessem lá comigo, vocês iriam se encantar com as histórias e experiências que eles compartilhavam com brilhos nos olhos. E também histórias muito sofridas que eles contavam, que vivenciavam em seus lares, vindo de pais, mães ou até cuidadores, porque tinham alguns que eram cuidados por terceiros, que não viviam nem com o pai e nem com a mãe. O que eu posso dizer é que cada criança ali tinha uma história de muita resiliência, muita perseverança e muita luta, sendo ainda crianças, porque a droga e a criminalidade os cercavam de tal maneira que só vivenciando aquilo, para vocês entenderem o quanto a normalização dessas coisas acontece na comunidade deles, devido à alta incidência de que isso acontece. Tinham crianças ali que eu notava que fazia muito esforço para estar ali presente em todas as aulas. E essas crianças realmente me enchiam de orgulho por estar dando prioridade naquela idade para sua educação do que prioridade para outras coisas que poderiam acometê-lo ali na comunidade que eles viviam. E até eu vou compartilhar com vocês uma história que ficou marcado para mim no meu coração. Tocou meu coração na época e toca até hoje quando eu falo sobre isso, e que eu vou guardar para a vida inteira. Que foi a seguinte: tinham aluninhos ali que não tinham condições nem de pegar o ônibus para ir para o curso. Lembrando que era um curso de inclusão digital, totalmente independente da escola deles, era um curso extra, que era promovido gratuitamente para a comunidade deles, comunidade baixa renda em geral. Então eles não tinham essa obrigação de frequentar, eles frequentavam porque eles gostavam. E muitos ali nunca tinham tido oportunidade anterior para poder sentar e ligar um computador na vida. Lembrando que eu estou falando isso numa realidade de 20 a 25 anos atrás, ok? Hoje em dia, vocês podem ver que a digitalização das crianças em geral, tanto de comunidades quanto de não importa a classe social, acontece muito mais cedo, né? Você vê, às vezes, crianças que já nascem com o celular na mão, inclusive de comunidades de baixa renda, tá? Essa não era uma realidade há 20, 25 anos atrás, ok? E é dessa realidade lá de trás que eu estou falando, ok? Para vocês entenderem um pouquinho, eu vou contar primeiro o que se trata o Lions Club. O Lions Club International é uma organização mundial, ou seja, ela atua no mundo inteiro, em vários países. Ela foi fundada em 1917, em Chicago, aqui nos Estados Unidos, no estado de Illinois. E a principal função, quando foi criada, era de formar voluntários para servir a comunidade necessitada. Ou seja, desde o início, ela já foi criada com o objetivo de prestar assistência a comunidades necessitadas ou de baixa renda. Ela sempre teve esse fundo de solidariedade para fazer serviços sociais. O foco deles, nessas ações humanitárias, tinham sempre o compromisso de servir aos mais necessitados, sempre promovendo projetos direcionados a questões de urgências naquela região em específico, aquele país no caso. Por exemplo,
Se naquela comunidade a questão urgente ali era algo relacionado à saúde, eles montavam um projeto dedicado àquele assunto para resolver o problema daquela comunidade. Se era uma comunidade que tinha um grande número de jovens prestes a entrar no mercado de trabalho devido à idade, mas sem cursos extras, eles promoviam um projeto para capacitar esses jovens a entrarem no mercado de trabalho, capacitando esses jovens e oferecendo cursos para enriquecer o currículo daqueles adolescentes. Sem contar que existiam em quase todos os campos do Lions Club ações voltadas à fome, além de socorro em urgências e até em desastres ambientais, sempre procurando contribuir para que aquela comunidade se restaurasse e pudesse seguir em frente. Então, com essa missão de fazer a diferença nas comunidades carentes, a frase de slogan deles era a seguinte: onde quer que haja necessidade, há um leão, fazendo jus ao nome Lions Club, que é Clube de Leões. Então a ideia era o quê? Que onde tivesse gente necessitada, precisando de algum tipo de apoio, até mesmo precisando de coisas consideradas como necessidades básicas, tipo comida, roupa, óculos, material escolar e até mesmo necessidades de educação para conseguirem arrumar um trabalho ou até mesmo se reciclar e se recolocar no mercado de trabalho, o Lions teoricamente estariam presentes para ajudar nesse assunto, promovendo um futuro melhor para essas comunidades. Uma coisa que eu não posso deixar de citar para vocês é o significado do Lions, onde o L é de liberdade, o I significa igualdade, o O é de ordem, o N é o nacionalismo e finalmente o S é o do serviço, o serviço que eles prestam. Agora eu vou voltar um pouquinho e falar como que ela surgiu na minha vida. Eu, quando tinha uns 17 anos, gostava muito de projetos sociais, projetos comunitários, daqueles que você faz sem receber nada financeiro em troca, apenas pela filosofia de ajudar a fazer o mundo melhor. Com 17 anos, eu era totalmente adepta a essa filosofia e acreditava naquele tempo, e ainda acredito até hoje, que a educação era a base para mudar qualquer futuro de qualquer comunidade. E dentro disso, eles poderiam desenvolver o sucesso que tanto almejavam e assim se tornarem autossuficientes para prosseguir e seguir em frente. Então, por acreditar nessa filosofia, eu me filiei ao Lions Club e comecei a ajudar na área de educação, onde eu dava aulas de informática para crianças carentes. Depois, um pouco mais adiante, comecei a dar aulas para os adultos e idosos também. Pessoas essas que eram um mix de pessoas que nunca tinham usado o computador, pessoas que tinham medo de ligar o computador, no caso dos idosos, principalmente, e pessoas que estavam procurando esse curso para aprender, se capacitar a lidar com um computador de forma básica para poder ter uma nova oportunidade de trabalho na vida, ok? Era esse o meu público-alvo ali naquele momento. No início, o curso foi montado para crianças de 10 a 15 anos, mas às vezes essas crianças me enrolavam e traziam uns irmãozinhos de 8, 9 anos para aula para aprender também, de tanto que eles gostavam. Eles achavam tão interessante as aulas e ficavam tão animados em mexer com o computador que eles queriam proporcionar isso a outros familiares da casa também. E no caso, quem era o mais próximo, na maioria das vezes, era o irmãozinho mais novo ou o irmãozinho mais velho. Essa necessidade de aprendizado foi crescendo e isso que abriu portas para criarem novas turmas. Então eu também encarei ali turmas só de adolescentes, turmas de crianças um pouco mais novinhas, turmas de adultos e turmas de idosos, que eram uma gracinha. E mais adiante, além da informática, eu também abracei a causa da alfabetização de adultos. As pessoas gostavam da minha didática em ensinar e a minha paciência, então elas pediam para que eu fosse transferida para a área de alfabetização. Eu me desdobrava em 1000 e comecei a dar aula nos dois setores, tanto de informática quanto de alfabetização de adultos, a pedido deles. Então esses adultos eram adultos que não sabiam ler e escrever ou que sabiam muito pouco, por exemplo, só assinar o nome, e que assistiam aquelas aulas gratuitas para poder aprender e se alfabetizar
para quem sabe no futuro fazer algum supletivo ou para guardar para a vida mesmo, porque muitos ali eram movidos apenas pelo sonho de aprender a ler uma revista, de aprender a ler um jornal ou de aprender a escrever uma receita de bolo. Então todos ali tinham um objetivo e eu posso dizer que essa dedicação geralmente funcionava, porque eles se sentiam motivados e incentivados, corria muita pouca desistência. Então, uma dica valiosa que eu dou é: quando alguém está em processo de aprendizado, aprendendo sobre alguma coisa, incentiva. Mesmo que você ache uma bobagem, ou que aquilo não faça sentido para você porque você já sabe, não inferiorize aquela pessoa. Pelo contrário, incentiva, contribua com material para aquela pessoa aprender mais, que com certeza lá na frente ela vai ver o quanto você ajudou e o quanto você colaborou para ela chegar onde está. Acredite nas pessoas. E era isso que eu fazia. Eu acreditava que cada um ali tinha o potencial de melhorar, de chegar aonde queriam. Essa é uma lição que eu vou levar para a vida toda. Falando nisso, agora eu vou citar para vocês a historinha que marcou o meu coração. O acontecimento que marcou o meu ciclo dessa trajetória foi a seguinte: essas aulas, elas eram dadas nos finais de semana, porque eu trabalhava durante a semana. Então, era um domingo de manhã. Sim, gente, as criancinhas acordavam cedo no domingo de manhã para assistirem aulas, por livre e espontânea vontade. Então, era um domingo de manhã e eu tinha acabado de dar aulas, concluído o meu turno de manhã. E eu fui almoçar num parque ali perto, que nesse parque tinham mesinhas de piquenique, que eu usava para comer a comida que eu trazia de casa. Então, eu sentava ali, comendo a minha marmitinha. E nesse domingo, eu notei que 2 dos meus aluninhos fizeram a aula de manhã e estavam no semáforo pedindo moedinhas. E eu lembro que eu estava retornando para a sede do Lions que eu participava e passei por eles e perguntei o que eles estavam fazendo ali. E eles me explicaram, na maior inocência, que eles estavam ali pedindo moedas para juntar o dinheiro necessário para a passagem de ônibus do próximo final de semana para poder ir para minha aula, que todo domingo eles faziam isso. E depois eles me explicaram que a mãe deles não tinha condições de pagar o transporte para eles de ida e volta no sábado e no domingo. E assim, com medo de perderem as aulas, eles saíam da aula e iam direto para o semáforo pedir moedas para juntar para vir para a aula no próximo final de semana. E eles faziam isso todo final de semana após eles concluírem a aula. Acabava a aula, eles corriam para aquele parque, no semáforo que ficava de frente, e ficavam ali pedindo moedinhas, até a hora que eles conseguissem juntar o suficiente para poder pagar a passagem de ida e volta dos dois no próximo final de semana, no sábado e no domingo. Gente, aquilo me comoveu um tanto, porque não estamos falando de adultos, estamos falando de crianças de 9, 10, 11 anos no máximo. Crianças que faziam parte de uma população de risco e cresceram marginalizadas no sentido das necessidades básicas e que tinham essa consciência. Eles tinham a responsabilidade de fazer esse esforço, de juntar dinheiro para poder frequentar as aulas e não perderem algo que eles consideravam que era importante para o futuro deles. Olha a consciência desses garotos, gente. Aquilo me marcou e me encantou muito, porque onde garotos dessa idade teriam essa força de vontade para levar o conhecimento tão a sério? Então ali eu senti que realmente o meu trabalho voluntário fazia algum sentido e tinha alguma utilidade na vida daquelas famílias. Para quem estava se perguntando se eu não fiz nada a respeito daquilo, sim. Sempre que podia, eu doava os meus passes escolares, que na época eu fazia faculdade de ciência da computação. Então eu tinha direito a desconto escolar através da minha carteirinha de estudante universitária. Então eu ia lá, comprava passes. Naquela época eram bilhetinhos rosinhas que você dava pro cobrador do ônibus. Não era de cartão, que você ia lá e recarregava o cartão. Então eu pegava aqueles passes e doava metade para esses aluninhos enquanto durou o curso. Por incrível que pareça, eles concluíram o curso sem nenhuma falta. Então todo aquele esforço deles com certeza valeu a pena. E eu, sempre que podia, doava alguns passes para eles, porque lembrando que, apesar de não ter muito dinheiro, eu apenas era uma estudante universitária, mas o que eu podia, eu contribuía nesse quesito de doar os meus passes escolares para eles. E fazendo tudo isso, gente, a lição que ficou foi que, às vezes, basta a pessoa se colocar no lugar do outro para poder entender
a dor que o outro passa na vida. No caso ali, eu era uma jovem que não tinha muita experiência em comunidades carentes. Eu já havia, sim, visitado orfanatos e asilos, mas em nenhum momento eu tinha vivenciado aquela experiência tão real de necessidade, onde as crianças tinham que pedir moedas no semáforo para poder frequentar um curso ou aulas, ou o que quer que seja. Então foi ali que eu passei a entender o quão sofrido eram aquelas famílias, e principalmente aquelas crianças, e passei a dar ainda mais valor àquele trabalho que eu desempenhava. Afinal, eram apenas crianças sacrificando o final de semana delas. Elas teoricamente deveriam estarem brincando ou aproveitando o final de semana de alguma maneira, mas eles estavam ali, firmes e fortes, para juntar o dinheiro para o próximo final de semana poder comparecer às aulas. A responsabilidade que essas crianças tinham, muitos adultos não têm até hoje. E, inclusive, eu vejo muitos adultos por aí menosprezando a condição social que tem, inferiorizando pessoas ou crianças ou famílias que têm uma condição social mais baixa que eles. E isso é lamentável. E aí, eu até vou incluir aqui nesse pacote que eu acabei de citar, que aqui nos Estados Unidos existe muita gente assim, principalmente brasileiros, aqueles que conseguem a cidadania, seja lá pelo que for, xerecard, que conseguem documentos e se tornam cidadãos americanos e começam a menosprezar os outros imigrantes. Então eles se acham superiores porque conseguiram um pedaço de papel falando que eles são cidadãos americanos, e agora eles se veem na necessidade de agir e menosprezar os outros imigrantes. Isso eu posso dizer que é muito deplorável, porque não é um pedaço de papel que faz ninguém melhor que ninguém. É um pedaço de papel que vai dar o direito de alguém inferiorizar alguém, principalmente um semelhante, ou melhor, um conterrâneo, só porque a pessoa não tem um título de cidadão e a outra tem. Isso é lamentável, que eu vejo muito nas comunidades brasileiras aqui nos Estados Unidos. A maioria dessas pessoas que ganharam cidadania saíram lá do limbo, chegaram aqui com a mão na frente e outra atrás, conseguiram um documento fácil, negociando a perseguida em troca de um casamento, e depois de conseguirem esse documento, começam a menosprezar e virarem seres superiores supremos, menosprezar outros imigrantes que chegaram aqui do mesmo jeito que elas chegaram há anos atrás. Gente, não deem palco para esse tipo de gente. Mas voltando ao assunto do vídeo, isso foi só um comentário que eu fiz para aproveitar o assunto que eu tinha puxado. E agora, vamos deixar esse povo xerecard de lado e vamos voltar para o assunto do vídeo que interessa muito mais do que a vida dessas cidadãs americanas. Bom, para quem quer saber mais sobre o Lions Club, eu posso afirmar que, além das mídias sociais que vocês podem acessar com o nome deles, ele age de forma muito semelhante ao Rotary Club. Quem aqui conhece o Rotary Club? Ele é bem famoso também aí no Brasil. Então, com certeza, quem conhece o Rotary Club sabe provavelmente como funciona o Lions Club. Se você já conhece um Lions Club ou já participou de um, deixa aí nos comentários para eu saber que você já foi um companheiro. Mas, resumidamente, é tudo o que eu falei no vídeo, gente. É uma organização mundial que tem o foco de ajudar pessoas, fazendo seus trabalhos sociais sem visar lucro. Ou seja, todo mundo que está ali trabalhando e servindo como membro da equipe são pessoas que não estão recebendo nada pelo trabalho que estão dedicando ali, e fazem isso simplesmente por serem pessoas do bem e que pensam no próximo e desejam que o próximo também evolua, inclusive contribui para que o outro chegue lá. No meu caso, eu recebia muitos olhinhos brilhantes e interessados no que eu tinha para passar para eles aprenderem. E só isso para mim já bastava como um pagamento, porque eu enxergava em cada criança ali que me olhava com os olhinhos brilhantes uma oportunidade de mudar o futuro daquela família. Se cada criança ali absorvesse 50% do conteúdo que eu passava, eles com certeza já fariam a diferença no futuro das famílias. E era esse o meu único objetivo ali com eles. Só de ver eles desenvolvendo aquele empenho, aquela dedicação e aquela responsabilidade em aprender algo que para eles era novidade, tanto as crianças como os idosos e os adultos também, só aquela força de vontade deles já me davam força para continuar fazendo aquele trabalho, e já era um grande aprendizado para mim, que eu levava como pagamento no coração e não financeiro. Isso já me bastava. Então, foi isso que tinha para falar sobre o tema de hoje. Se vocês conhecem o Lions Club, deixa um comentário aí para mim. Se você já participou do Lions Club, deixa um comentário de companheiro aí para mim. Se você pretende conhecer
ou gostou de saber tudo que eu contei aqui no vídeo sobre o Lions Club, também deixa seu comentário. Enfim, vamos conversar, vamos interagir, tudo de maneira saudável, porque é isso que esse início de semana prega pra gente. E eu desejo que cada um aqui fique com Deus, fique com boas energias, fique com o que acredita e faça sentido pra você se tornar uma melhor versão de si mesmo. E da minha parte, eu desejo o que eu tenho de melhor pra vocês, que é ficar com Deus. Vocês recebam isso da maneira que vocês quiserem e absorverem esse algo bom que eu desejo e emito de mim pra vocês. Pra quem assistiu até aqui, o meu muito obrigada. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque isso ajuda também quando eu faço live, você receber um aviso de que eu estou em live para você entrar também. Quem não é inscrito no canal não recebe esses avisos. Se você quiser se tornar parte do clube de membros para ter acesso a alguns vídeos mais pessoais contando da minha vida íntima, por favor, se torne membro. Se você não consegue se tornar membro, tá tudo bem também, continua acompanhando aí, porque eu não vou deixar de fazer vídeos abertos por causa disso, tá? E é isso, gente. Me conta aí o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam desse meu trabalho com 17 anos de idade, ou deixa só o seu bom dia aí, seu boa tarde, seu boa noite, independente da hora que você está vendo esse vídeo, tá? Ele vai ficar aí gravadinho pra você ver a hora que você tiver tempo. E é isso, gente. Um grande beijo pra todos vocês. Obrigada por estarem comigo até aqui. E vamos seguir, vamos adiante. Uma boa semana pra todo mundo e um beijo. Tchau, tchau. Tenho os pés no chão e sei exatamente quem eu sou. E os filhos da puta fazem parte do meu show. Como boa matriarca, eu ando seguindo com cuidado e paciência, até o mundo girar e a boca desses filhos da puta tá lá trazendo à tona uma consciência.